Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Louvamos ao Senhor Jesus por esse tempo que estamos passando aqui. Obrigado, Guilherme. E eu sou muito grato a Deus pela vida de todos vocês que atenderam o nosso chamado. Alguns não puderam estar aqui, mas louvado seja Deus por você que está aqui. Você que está aqui. E o nosso propósito aqui, irmãos, acima de tudo, é a comunhão estar próximo de vocês. Como nós sempre temos dito nas nossas falas, nós do Corpo Pastoral queremos estar próximos de cada um de vocês. E hoje, aqui na parte da manhã, nós vamos falar sobre algo muito importante que nós, como pastores, líderes, devemos exercer dentro da nossa igreja, na nossa vida pastoral. Tem um hino que diz assim, ó: quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar atrás, pois quem no arado põe a mão, trabalha certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem serviço aqui, levanta a mão. Todos nós temos. Todos nós. Quando nós fomos chamados para exercer esse serviço, essa profissão tão importante, que é pastorear, liderar, principalmente na igreja, é algo que nós devemos olhar, irmãos, com amor. E quando nós compartilhamos tudo aquilo que Deus tem nos passado, que Deus tem nos colocado, é a missão que foi dada em nossas mãos. É uma missão grande. Nós não estamos somente numa linha de frente da igreja, de um departamento. Nós não estamos simplesmente ali só para coordenar. Não. Nós estamos ali para dar sustento, visão e cuidar da nossa comunidade também. Nós não somos só administradores da igreja. Nós somos aquele que vai estender a mão, aquele que vai dar o ombro, aquele que vai dar o ouvido, é aquele que muitas vezes vai ser a ambulância, é muitas vezes aquele que vai ser a polícia, é muitas vezes aquele que vai correr com alguém que talvez nem membro da sua igreja é, e você vai precisar atender a família daquele membro que está na tua igreja, e é o nosso trabalho. E o objetivo de nós falarmos hoje sobre esse tema, que é servir com propósito, descobrindo valores e chamados no corpo. Todos nós temos um chamado, todos nós. Costa Neto, no seu livro Amar e Servir, ele colocou uma frase ali que me chamou muita atenção. Ele diz: servir foi a maior riqueza que Deus fez nascer e crescer na minha vida. Quando eu li essa frase, irmãos, eu comecei a pegar ela e trazer um pouco para a minha vida pastoral. Trazer um pouco para a minha vida cristã. Porque às vezes quando nós estamos ali na igreja servindo, trabalhando, cuidando, discipulando, acolhendo pessoas, às vezes a gente não se dá conta o papel que nós estamos exercendo ali, que ele é muito importante. Quando nós descobrimos que tudo que nós fazemos tem que fazer um sentido para a nossa vida, como já foi falado aqui desde sábado, que temos que ter esse sentido, nós vamos entender que servir não é apenas fazer. Servir não é apenas eu fazer algo por alguém, algo de bom. Servir não é apenas eu levantar da minha cama de madrugada porque atendi um telefone que alguém está precisando de mim como pastor, eu sair correndo lá para atender. Não, irmãos, vai muito mais além do que isso. Está muito mais além do que realmente nós acharmos que estamos fazendo algo bom para alguém. Quando nós estamos servindo alguém, nós estamos tirando alguém das mãos de Satanás também. Nós estamos tirando alguém do inferno. Nós estamos tirando alguém do sofrimento. E nós temos que entender que
essa cultura, né, de servir como voluntário, como colocar a vida ali para servir alguém, fazer algo por alguém, é muito importante. E nós vemos isso na palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 12, os versos 4 e 8, que diz assim: pois assim como em um só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, de sorte que temos dons diferentes, segundo a graça que nos foi conferida. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, dedique-nos ao ministério. Se é ensino, dediquemo-nos ao ensino. Se é exortação, dediquemo-nos à exortação. Se é contribuição, façamo-la com liberalidade. Se é presidência, com diligência. E se é misericórdia, com alegria. Com alegria. E a gente sabe que na nossa caminhada, muitas vezes vem as tristezas, vem as aflições. Como já foi falado aqui, vem aquele momento que você quer jogar tudo para cima e sair correndo. E muitas vezes nós não encontramos sentido naquilo que nós estamos fazendo, porque nós perguntamos para nós mesmos: puxa, o que eu estou fazendo? Será que é bom? Será que vai ter alguma coisa boa daquilo que eu estou fazendo? Saiba de uma coisa, meu irmão: tudo que você está fazendo, o Senhor Jesus Cristo está vendo, Ele está contemplando, e é o Espírito Santo que te fortalece, que te traz ânimo, mesmo nos momentos que você pensa em desistir. É Ele que renova em nós essa alegria, essa força de servi-lo a cada dia com dedicação. A nossa função não é apenas fazer ou realizar, mas é algo que Jesus Cristo colocou na minha e na sua mão, dons preciosos, para que nós possamos realmente exercer o nosso serviço com diligência e dignidade. E quando nós fazemos isso, o Senhor, Ele vem e nos dá graça, enche-nos do seu poder, nos coloca força e energia para que nós possamos prosseguir. E esse texto que nós lemos, ele nos mostra um mapa. Ele nos mostra como isso é organizado. Quando nós olhamos aqui no texto, ele vai falar sobre a unidade na diversidade. Somos muitos, mas somos um. E a interdependência em tudo isso. E essa interdependência é a chave de tudo. Nenhum membro funciona isoladamente, cada um de nós precisa um dos outros, e os outros precisam de nós. Nós, como pastores, dependemos um dos outros, eu dependo de vocês. E quem está lá na igreja, as pessoas estão cuidando, depende de vocês também. Vejam que o círculo se fecha, um dependendo do outro. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Quando um membro se alegra, todo o corpo se alegra. E essa é a realidade do corpo de Cristo, irmãos. Se eu sou o dedinho do pé, se esse dedinho se machucar, todos vocês vão sentir também. Todos vocês vão sentir. Porque somos um só corpo, nós temos que ter uma só unidade, uma só comunhão, e é isso que nos forma quem somos, o corpo de Cristo, a pentecostal da Bíblia. E é isso que nós somos. O texto também nos fala sobre os dons e a graça. Cada um de nós recebeu a capacitação especial, um dom pela graça de Deus. Não é algo que questionamos ou merecemos, é um presente. O dom que você recebeu foi um presente de Deus. O serviço que você tem nas tuas mãos é um presente de Deus. O privilégio que Deus te deu de pastorear um povo, pastorear uma igreja, cuidar de gente, é um privilégio, é um presente que Deus te deu. Você não está aqui por acaso, você não está lá na tua igreja por acaso, existe um propósito de Deus nisso. Ele te chamou para você fazer o serviço da melhor forma que você possa fazer.
Não se sinta como um pior quando você olha para a igreja do teu vizinho e vê que lá está florescendo, está acontecendo as coisas, e você olha para a sua, não está acontecendo nada. Calma, Deus é sabedor de tudo, e no tempo certo os frutos virão. No tempo certo os frutos virão. Nós não temos que ficar preocupados, irmãos. Vamos deixar o Espírito Santo cuidar das coisas. A igreja não vai crescer porque eu sou bom. A igreja não vai crescer porque você é bom. Porque quem está em nós, o bom em nós, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo e é Ele que nos comanda. É Ele que faz as coisas acontecerem. Quando nós olhamos para a nossa igreja, nós vamos verificar que existe pessoas trabalhando. Existem voluntários ali fazendo o serviço, nos ajudando, nos acompanhando. E essas pessoas são muito importantes ali onde nós estamos, irmãos. No livro A Revolução do Voluntariado, ele nos desafia a mudar fundamentalmente a nossa perspectiva de liderança. E essa mudança, ela precisa ser radical. Ela precisa ser radical. Ela não pode ser simplesmente pela metade. Ela não pode ser simplesmente 10%. Ela não pode ser simplesmente só 50%, não. Tem que ser tudo. Eu tenho que mudar primeiro aqui dentro, em mim. Não adianta eu querer mudar aquele irmão que está andando comigo. Não, é eu que preciso mudar. É eu que preciso enxergar as coisas diferentes. Às vezes nós, como pastores, achamos que todo mundo vai fazer as coisas como eu faço. Que vai pregar como eu prego. Que vai cantar como eu canto, que vai tocar como eu toco. Mas saiba de uma coisa, você tem um dom diferente, ele tem outro dom. Totalmente diferente. E muitas vezes, irmãos, nós confundimos as coisas. Muitas vezes nós confundimos as coisas. Achamos que as pessoas vão fazer as coisas como nós achamos que tem que fazer. Achamos que todo mundo vai ser uma cópia nossa, e não é. Saiba disso. Você tem um jeito, o irmão que está do seu lado tem outro. Ele vai orar de uma forma e você vai orar de outra. Ele vai pregar de uma forma e ele vai pregar de outra forma. Tradicionalmente, como líderes, pensamos, precisamos de alguém para fazer isso. Precisamos de alguém para realizar isso. Precisamos de alguém para exercer essa função. Irmãos, lembre-se, nós não estamos apenas gerenciando tarefas, estamos gerenciando o chamado e o potencial das pessoas. Você não é gerenciador de tarefas. Você não está numa oficina mecânica. E lembre-se, ali, junto com pessoas, você tem que entender que essas pessoas que estão com você, elas estão ali por amor à obra do Senhor Jesus, e não por amor a mim e a você. E muitas vezes nós achamos que as pessoas estão conosco porque gostam de nós. Talvez sim, mas na maioria das vezes não é. O nosso papel como líderes é ser catalisadores dessas descobertas. Somos facilitadores, removedores de obstáculos, aqueles que ajudam as pessoas a encontrar seu lugar no corpo. E veja bem, olha como foi falado aqui, de ontem para hoje. Às vezes tem pessoas lá dentro da nossa congregação que são melhores que nós. Bem melhores que nós. Não seja o líder que vai colocar uma bola de ferro no pé dessas pessoas para elas não voarem. Ao contrário, arranque, dê asas, capacite, invista, deixe essas pessoas crescerem. Não importa se ela vai ser melhor do que você, mas dê liberdade para ela crescer, porque ela tem dons. Deus deu capacitação para ela, então deixe essa pessoa levantar voo, pelo amor de Deus, irmão. Não segure. Seja alguém que vai dar liberdade para crescer. Mesmo que essa pessoa não venha ficar ali na tua congregação, mas vai chegar um momento que ela pode ir para outra igreja, onde ela vai dar frutos e talvez até ser o dirigente daquela igreja. Até ser o dirigente. E às vezes nós ficamos segurando, ficamos preocupados, não, eu não quero perder.
Eu quero segurar essa pessoa aqui comigo, porque eu preciso dela aqui. E quanto mais nós vamos exercendo o nosso trabalho na igreja, vamos fazendo as coisas acontecerem, e nós vamos nos focando no nosso serviço, vamos realizando a obra de Deus como ela deve ser feita. Mas só, irmãos, nós temos que entender, o serviço é um processo discipulador que funciona em 3 dimensões simultâneas. A primeira delas, um serviço que descobre valores. Quando servimos, descobrimos que realmente valorizamos. Descobrimos se valorizamos o tempo ou se apenas falamos que o tempo é precioso. Descobrimos se realmente valorizamos as pessoas ou se apenas pregamos sobre amar ao próximo. O serviço revela nossos valores verdadeiros, aqueles que estão no coração e não apenas nos lábios. Se o nosso serviço estiver apenas só nos lábios, irmãos, precisamos começar a pensar nisso. Ele não pode estar somente nos nossos lábios. Precisamos rever algumas situações. Segundo ponto, o serviço afirma o chamado. O teu trabalho na igreja vai afirmar o teu chamado. O trabalho das tuas lideranças vai confirmar o chamado deles. Nós não podemos achar que as pessoas estão ali trabalhando porque nós demos uma oportunidade. Não, cada um tem o seu chamado. Cada um. E se você não der a oportunidade para essas pessoas, Deus vem, tira ela e coloca no lugar onde ela vai ter oportunidade. Porque o Espírito Santo não vai perder tempo com essa pessoa. Não vai perder tempo. É através do serviço, irmãos, que confirmamos a vocação e o propósito de vida. Uma pessoa que descobre quem tem um dom de ensino e utiliza para capacitar outros membros, está confirmando um chamado. Uma pessoa que descobre que tem um dom de misericórdia e utiliza para cuidar dos vulneráveis, está afirmando a sua vocação. O serviço é o lugar onde o chamado se torna real. Se você tem chamado e não cumpre, você não está tornando esse serviço real. Coloque o teu chamado e o teu dom em atividade onde você está. Ouça o chamado de Deus. O Espírito Santo está te convocando. Não fique preso. Faça as coisas conforme Deus colocou no teu coração. Aceite esse chamado. Não tenha medo. Não fique melindroso. Ouça o que o Espírito Santo está falando no teu coração. Ele quer que esse serviço seja realizado lá na tua congregação, na tua igreja, no meio do teu povo. Não tire a mão do arado. Aceite o chamado e faça acontecer. Aceite. Não guarde. Não pega ele e coloca debaixo do tapete. Não esconda ele. Se ele está escondido, tira ele para fora agora e começa a colocar em atividade. Porque o Senhor quer que esse dom que Ele te deu comece a ter frutos lá dentro da tua igreja. Está na hora de começarmos a fazer isso, irmãos. O terceiro, o serviço molda caráter. O serviço exige paciência, humildade, fidelidade e amor. Quando servimos, somos confrontados com as nossas limitações, com o nosso egoísmo e com nossas fraquezas. E é neste confronto que crescemos, é no serviço que desenvolvemos a semelhança com Cristo. Cristo é o nosso exemplo, irmãos. Cristo é o nosso exemplo. Devemos criar um ambiente acolhedor onde os voluntários da igreja, onde as pessoas que trabalham conosco se sintam seguras para errar, aprender e crescer. O foco não é a perfeição da tarefa, mas a formação do servo. Esse é o nosso foco. Errar, nós erramos. Quantas vezes dentro dos nossos sermões, erramos nas citações de textos bíblicos. Aí quando nós colocamos alguém para pregar, a pessoa erra o primeiro versículo, você já fica incomodado lá no púlpito, já fica de bico, o cara maldeceu, você já está batendo nele. Você já está batendo nele. Lembre-se,
o foco não é a perfeição da tarefa, mas a formação do servo. Da mesma maneira que nós erramos e fomos transformados pelo Espírito Santo de Deus, muitas vezes erramos a nossa formação, mas o Espírito Santo de Deus nos trouxe até aqui e estamos de pé. E da mesma maneira que foi conosco, vamos também entender aqueles que estão começando, aqueles que ainda estão, como diz a palavra de Deus, né? Ainda estão no leitinho. Deixa as pessoas trabalharem, irmãos. Nós, como pastores, nós devemos dar oportunidade. Devemos entender que essas pessoas precisam colocar em prática o seu serviço e dons. E como nós vamos identificar, equipar e direcionar? É simples. Como lemos lá em Romanos, lá mostra todas essas funções de serviço. E como nós vamos fazer isso? Olha, lá no texto diz: profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia. Tudo isso aqui está lá no texto. E tem um detalhe: nós, como pastores, como líderes que estão ali guiando as pessoas, temos um papel triplo e essencial nesta formação. Você já parou para pensar nisso? Você, como líder dessa igreja, como líder dessas pessoas, você tem um papel triplo e essencial. E quais são? Primeiro, você vai identificar o dom dessa pessoa. Você vai ver quem ela é. Você vai compreender. Segundo, você vai equipar ela. Você vai equipar. Você, como igreja, você vai ter que procurar o diretor do nosso seminário. Sabe para quê, né? Matricular essa pessoa nos cursos que estão disponíveis. Terceiro, e você vai começar a direcionar. Se essa pessoa tem um dom da palavra, comece a dar oportunidades. Se essa pessoa tem um dom de missão, você destacou nela dom de missão, opa, deixa eu ligar para o Marcos do Samar. Marco, tem uma pessoa aqui que tem esse chamado e queremos a sua ajuda. Aí o Marcos vai te falar, né? E o Marcos vai lá. O Marcos vai sentar com essa pessoa, vai conversar com ele, vai identificar o dom dessa pessoa. Aí o Marcos vai chegar para nós lá no escritório: Chico, Fernando, olha, pode confiar, está aprovado, vamos levar essa pessoa lá para o Paraná, ou vai levar essa pessoa lá para o Nordeste, vai levar essa pessoa lá para o Sul, vai levar essa pessoa para qualquer lugar. Porque nós tivemos a primeira identificação do pastor da igreja. Segundo, o seminário nos falou que essa pessoa está estudando. E terceiro, o Samar deu aprovação. E é assim que vai ser. Nós não vamos pegar qualquer pessoa e jogar ela numa igreja achando que vai acontecer as coisas. Nós já tivemos muitos problemas com isso. De pegar as pessoas e colocar no lugar, e muitas vezes traz consequências muito tristes para esse pastor, para esse futuro pastor. E nós precisamos, como pastores, irmãos, identificar, equipar e direcionar essas pessoas para que realmente elas sirvam com amor, dedicação, com sabedoria e com alicerce o seu serviço. Precisamos nos preocupar com isso. Seu dom é necessário aqui neste lugar, neste momento. O seu dom. Cada um de vocês. Vocês são necessários aqui. Vocês não estão por acaso. Cada um de vocês tem um dom. E esse dom precisa ser colocado em prática agora. Aqui. Não espere para amanhã. Não espere para o ano que vem. É agora que Deus quer nos usar. É agora. E é por essa razão que Deus te escolheu, meu pastor, líder. É por essa razão que você está aqui. Não é por acaso.
O seu dom é necessário aqui conosco e queremos você aqui conosco. Queremos. Lembre-se, você não está só, como já foi dito aqui. Tem uma multidão de pessoas com você. E nós precisamos criar isso dentro das nossas igrejas. Criar essa cultura do voluntariado, criar essa cultura da ajuda, criar essa cultura de que cada pessoa é importante, cada um é importante no reino. Eu sempre falo lá na minha igreja assim, que a nossa igreja, o nosso ministério, é como se fosse um quebra-cabeça gigante. E tem uma imagem a ser montada ali. Cada um de nós somos uma daquelas pecinhas, sabe? Que você vai tentando encaixar. Se você pega uma pecinha daquela e tenta colocar num espaço diferente, vai encaixar? Não. Não vai. Porque cada pecinha daquela tem um lugar. E eu e você temos um lugar nessa imagem. O seu lugar é especial, é lá e único. Tem um espaço certinho para você ali. Então, irmãos, cada pessoa é importante nesse cenário. Todos nós temos as nossas funções e precisamos colocar em prática nossas funções. Nós precisamos oferecer ferramentas para que o membro descubra sua paixão e seu dom. Ele precisa praticar, ele precisa florescer, ele precisa crescer, precisa dar frutos. E isso depende de todos nós. Nós precisamos mostrar o propósito por trás das tarefas que eles fazem. Não estão fazendo por fazer. Tem um propósito ali. O grupo de louvor tem o seu propósito. Os obreiros têm o seu propósito. Os diáconos têm o seu propósito. Todos têm o seu propósito. Quem está na mídia tem um propósito. Tive uma reunião com o pessoal da mídia da nossa igreja, eu falei, olha, vocês pregam através da imagem e do som. Então vocês precisam manter isso bem feito, porque precisa chegar lá no outro lado bem, com qualidade. Então todos nós, irmãos, estamos inseridos dentro de um propósito, e não tem como fugirmos disso, porque quem nos chamou foi o Senhor Jesus. E precisamos investir em quê? Em treinamento contínuo, vendo esse voluntário como um discípulo em formação, vendo essa liderança que está surgindo como alguém que está ali, talvez, para ocupar o nosso lugar no futuro. Quando nós falamos isso, às vezes dá até medo em alguns pastores. Como assim tomar o meu lugar? Sim, você não está lá para a eternidade. Vai ter um momento que você vai ter que entregar o teu cajado para alguém. Nós não estamos aqui para a eternidade. Eu não estou aqui para a eternidade. O Fernando, o Leomar também não. Nós sabemos o nosso tempo. E quando vir outros para ocupar o nosso lugar, qual que é o nosso desejo? Que floresça e cresça e faça o que nós não conseguimos fazer. É isso. O que nós não conseguimos fazer, vai vir outra pessoa para fazer. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E nós temos que entender isso, irmãos. Tem coisas lá na nossa igreja que não é nós que vamos fazer. Vai vir outro vai fazer. Talvez vai ter frutos que nós não vamos colher. Nós plantamos a semente, mas vai vir outros lá e vão colher e vão se saborear com a semente que nós plantamos. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Agora, se nós ficarmos presos com medo de que alguém cresça mais do que eu, de que aquele diácono, aquele obreiro que está se destacando, ele seja melhor do que eu, peraí, isso é egoísmo. Então nós vamos ter que orar e expulsar esse demônio. Porque não está certo. Vamos dar asas para essas pessoas que estão chegando, que querem, que têm sede de fazer as coisas acontecerem dentro da igreja. Muitas vezes eu e você já estamos cansados, já apanhamos muito. Então está vindo outro aí com toda energia, que não sabe nem o que quer. E vamos deixar, ele vai descobrir sozinho. Vamos deixar, inocente, deixa. O Espírito Santo vai cuidar dele como cuidou de mim e de você, meu irmão.
Estamos de pé aqui. Sofremos, choramos, lamentamos, mas estamos aqui de pé. Porque quem nos sustentou foi o Espírito Santo de Deus, não foi a nossa força. Então vamos investir. Vamos mostrar para Ele que Ele tem condição de ficar aqui na nossa igreja conosco. Aqui as portas são abertas, aqui tem oportunidades. Aqui Ele pode florescer, Ele pode crescer. Ele pode ser bênção aqui. Ah, mas eu lá na outra igreja, no outro ministério me chamou. Senta com ele. Você lembra quando o pastor Jair falou da mesa? Né? Investir ali, pegar o café sem açúcar, né, Jair? Eu ainda não estou nessa unção de tomar café sem açúcar. Investir tempo, sentar com esse camarada. Por que você está querendo sair da igreja? Ah, mas isso. Entender ele. E comece a fazer perguntas para essa pessoa que quer sair, para ele se ouvir, para ele ouvir o que ele está respondendo. Ah, eu vou sair porque lá na outra igreja vão me dar uma oportunidade para fazer missões, não sei o que mais, eu vou fazer isso. Faça aqui. Faça aqui. Não, mas aqui, olha, não, eu vou te ajudar, vamos fazer aqui. Eu vou investir. Vamos lá, vamos junto. Tenha esse tempo. Busque esse tempo. Não perca as pessoas simplesmente porque elas não querem estar ali. Procure entender porque ela quer sair. Procure entender. Nossa função, irmãos, é entender que cada pessoa que está ali conosco, cada pessoa que está caminhando conosco, ela precisa compreender aquele ambiente que ela está, é o lugar que ela deve estar. E ela deve entender também que não é apenas o que fazemos, como fazemos, né? Mas aquilo que nós estamos realizando ali tem um poder de transformar vidas. Tem o poder de transformar vidas. E é isso que nós temos que correr atrás. Mas em todo esse cenário, irmãos, todo esse cenário, existem algumas questões que nós precisamos ter. Primeira delas, obediência, humildade e crescimento. Se tem crescimento sem obediência e sem humildade, é um crescimento raso. É um crescimento sem alicerce nenhum. Se vir um vento forte, vai derrubar tudo e acabou. Não vai ter como realizar nada. Não vai ter firmeza em nada. Mas quando há um crescimento alicerçado na obediência e na humildade, esse crescimento é sólido. É sólido. E essa obediência tem que vir primeiro de quem? De nós. De mim, de você. Que é o líder, que é o pastor da igreja, que é o líder de jovens, que é o líder de homens, que é o líder de casais, que é o líder GY, GKids, todos. A obediência tem que começar em nós. Quando nós somos obedientes e recebemos as coisas com humildade, entendendo que existe um propósito de Deus ali, as coisas vão começar a acontecer. E o nosso objetivo final é que o voluntariado não apenas sirva, mas que se torne mais parecido com Cristo através do serviço. Mais parecido com Cristo. Não é parecido comigo. Não é parecido com você. O teu obreiro não tem que ter os teus trejeitos. Ele não tem que fazer como você faz. Se você levanta a mão assim, ele também vai levantar. Se você pula, ele também vai pular. Se você anda no púlpito, cruza os braços, ele também vai cruzar. Não, deixa ele fazer o que ele é. O que ele é. Ele tem que ser parecido com Cristo, não comigo que sou o pastor dele. Não com o líder dele, não. Ele tem que ser ele onde ele estiver. A personalidade dele tem que estar ali. E não queira mudar, irmão, a personalidade de ninguém. Deixa a pessoa ser quem ele é. Deixa aquele obreiro, aquele voluntário ser quem ele é.
você vai orientar, você vai cuidar, você vai discipular, e através do discipulado que vão começar a ter mudanças em comportamentos, não na personalidade. Porque todos nós temos a nossa. Todos nós. O chamado ação para a liderança. Vai ter pessoas lá que você identificou. Essa pessoa é um autêntico líder. Um autêntico líder. E talvez a fala dele, a comunicação dele é melhor do que a minha, é melhor do que a sua. E como nós vamos administrar isso? Puxa, às vezes eu falo, as pessoas não entendem. Puxa, aí vem aquele obreiro lá que eu coloquei ontem, ele fala e as pessoas seguem. Ele fala, as pessoas respondem. Meu pastor, meu líder, chama esse camarada para perto de você, começa a preparar ele para exercer uma das funções mais nobres que você tem, que você serve. Começa a olhar ele como um pastor na tua igreja. Começa a olhar ele como talvez um co-pastor que você diz que não tem, ele está lá dentro da tua igreja. Um ajudador que você fala que precisa tanto e não encontra, ele está lá do teu lado. Ele está lá com você. É esse camarada que talvez você não goste muito dele, porque você percebe que ele... Nossa, esse camarada é como eu, né? Nossa, parece comigo. As atitudes são as minhas, e isso nos confronta, irmãos. Porque nós começamos a enxergar no outro como um espelho. E qual que é a nossa reação? Se afastar. Mas começa a caminhar com ele. Começa a ouvir ele. Começa a entender o que ele é. Porque você vai começar a enxergar ele como um servidor que tem identidade. Um servidor que tem potencial. Um servidor que tem um propósito. E um servidor que é um discípulo. Que vai contribuir com você em muitas coisas dentro da igreja. Você já tem essa pessoa ali. Apenas não está querendo enxergar. E talvez essa pessoa seja quem vai te ajudar com o discipulado. Seja alguém que vai te ajudar com as pregações. Seja alguém que vai te ajudar a organizar o corpo diaconal lá da sua igreja. Vai ser alguém que vai te ajudar em várias ações, mas às vezes nós não queremos enxergar isso. Nós queremos ficar na nossa posição, porque nós vamos ter medo de colocar as pessoas para fazer o que nós fazemos, porque dentro de nós sempre vai vir à tona aquele medo de perder o nosso espaço, e não devemos ter medo de perder o nosso espaço, porque quem nos colocou ali foi Jesus Cristo, foi Deus. E Deus sabe o tempo de todas as coisas. E quando chegar o nosso tempo, Deus vai falar: meu irmão, meu filho amado, é hora de você passar o cajado. É hora de você passar o cajado. E quando essa hora chega, irmãos, como nós ficaremos? Como nós vamos administrar isso? Vamos pedir para Deus já nos mostrar como nós vamos seguir. Nós precisamos reavaliar nossas próprias motivações. Nós precisamos nos comprometer em liberar, transformar o nosso departamento, transformar a nossa igreja. E o que é rever as nossas motivações? Em que nível está a tua motivação? Qual foi a motivação de você estar aqui conosco? Você veio porque foi obrigado? Você veio porque se você não viesse, por se eu não vim, o Fernando vai me ligar, o Leomar vai me ligar, o Chico vai me ligar, meu Deus, deixa eu ir para não ouvir. Se você veio com essa motivação para cá, saiba de uma coisa. Nós estamos aqui para sentar na mesa, tomar um café com você e te mostrar qual o caminho que nós queremos. Vamos sentar com você. As portas do nosso escritório estão abertas. Está aberta, para que você sente à mesa, converse conosco, e nós vamos te liberar para que você realmente exerça as tuas funções com os dons que Deus te deu.
para que você transforme aquela congregação, para que você, através das suas pregações, através dos seus sermões, através do serviço que você faz lá na tua igreja, vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. Vidas sejam transformadas. Sirva, inspire e transpire serviço. Sirva, inspire e transpire serviço. Se você servir, você vai inspirar. As pessoas que estão com você, elas vão receber uma injeção de ânimo através da tua vida, pastor. E você vai transpirar isso. E através dessa transpiração, você vai entender que o propósito de Deus para contigo vai além, além, além e além, ultrapassa as estrelas, ultrapassa o espaço, porque a obra de Deus que está sobre as nossas mãos é maior do que qualquer profissão. Aquilo que Deus entregou para mim e para você como dom, é maior do que qualquer profissão deste mundo. É maior do que qualquer salário que um ser humano possa receber trabalhando numa empresa, numa corporação. A responsabilidade que Deus colocou na minha mão e na tua mão é maior do que você dirigir uma empresa com milhões de funcionários. Hoje, se você está cuidando de 15, 10, 20, 30, 100 membros, tenha certeza de uma coisa, irmãos. A tua responsabilidade e o serviço que você faz é maior do que qualquer responsabilidade que um ser humano possa ter na face dessa terra. Você tem pessoas contigo. Você tem obreiros contigo. Você tem pessoas que estão ali para estender a mão para você. Tem pessoas que estão ali para falar, pastor, você não está só. Não precisa correr tanto, pastor. Sai de férias. Sai de férias. Os voluntários que se separou aqui na igreja vão dar conta. Os obreiros que você escolheu vão dar conta. Os diáconos que estão aqui, que você separou, vão dar conta. A liderança de departamento que você escolheu vai dar conta. Não precisa correr. A tua equipe está aqui, ó. Cumpra o seu chamado com leveza. Cumpra o dom que Deus colocou na tua mão com leveza. Creia que quem cuida dessa obra é o Espírito Santo de Deus. O Senhor te colocou aqui como uma ferramenta que vai nos conduzir. Mas quem vai abençoar, quem vai encher o povo do poder, quem vai curar, quem vai libertar, quem vai transformar vidas, quem vai moldar caráter, quem vai fazer tudo é Jesus Cristo. Não é a tua mão. Então, meu pastor, entenda uma coisa: sirva simplesmente. Inspire quem está ao teu lado. Transpire serviço. Porque Jesus já fez isso por mim e por você. E Ele nos deu exemplo disso. Ele já fez. Então não tem necessidade nenhuma de você se matar. Tem um corpo voluntariado do teu lado. Tem alguém que serve com você. Tem alguém que está ali para estender a mão para você. Pegar na tua mão, vamos lá, você está cansado, eu vou junto. Vamos lá. Eu estou levando aqui a água. Quando você estiver com sede, eu vou te dar. Vamos lá. Se está com os teus pés machucados, vamos lá, eu vou te ajudar. Se a coisa está devagar, eu vou te empurrar. Vamos lá. Pastor, entenda isso. Você tem um corpo de oficiais do teu lado. Não se mate na igreja. Cuide da tua família. Cuide da tua saúde. Cuide da tua esposa. Domingo passado eu falei lá para os nossos homens, lá de Arujá, no culto de homens. O tema do culto foi deixa de ser frouxo. Né? Aí assim, tem homens hoje
como foi falado de academia aqui ontem, né? Que está preocupado em cuidar dos músculos, né? A coxa é mais grossa do que, né? Às vezes coloca uma camiseta P para ficar mostrando. Está cuidando de tudo, mas não cuida do seu espiritual. Ele não vai para a academia da oração, ele não vai para a academia da leitura da palavra, ele não vai para a academia da comunhão, ele não vai para a academia do compartilhamento, ele não vai para a academia do discipulado. Não. Então, meu pastor, vamos deixar de ser frouxo? Vamos olhar para o nosso lado e ver que tem um corpo pastoral, tem uma equipe de obreiros, uma equipe de voluntários, que tem a mesma preocupação que você tem com a tua igreja? A mesma preocupação que você tem. O que nós temos que fazer? Investir, dar ferramentas, e mostrar para essas pessoas a importância que elas têm no reino de Deus. A importância que elas têm no reino de Deus. E que o Senhor Jesus te abençoe. Que você seja, na tua igreja, aquela pessoa que venha multiplicar, estender a mão para esses novos pastores e líderes que estão surgindo dentro da tua congregação. Não seja a pessoa que vai colocar uma bola de ferro nos pés. Se você chegue amanhã na tua igreja, pega o alicate, corta e fala: voe, meu irmão, voe, seja usado pelo poder de Deus. Curva a tua cabeça por um momento. Senhor Jesus, somos gratos a Ti por tudo que tens feito em nossas vidas, pelo Teu amor, pela Tua graça. E eu te peço por cada pastor, por cada liderança da nossa igreja. Eu te peço, Senhor Jesus, que Tu venha olhar para cada liderança do nosso ministério, Senhor. Eu sei, Jesus, quem nós somos. Eu sei, nós somos uma coxa de retalhos. Mas como uma vez uma pessoa falou para nós lá no escritório, a coxa de retalho é cara. É muito caro. Eu sei que cada igreja nossa aqui é diferente uma da outra. Mas eu te peço, Senhor Jesus, que nós possamos ser iguais na adoração, no cuidado, no discipulado, no amor e na dedicação pelo próximo. Que nós possamos compreender esse chamado e cumprir a Tua vontade, que é o ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E que Tu possa fazer de nós verdadeiros servos na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Louva o Senhor com as tuas palmas e Deus te abençoe.